Você ligado no PFC em todo o Brasil e tá chegando a hora, hein? Daqui a pouquinho às 4 da tarde tem Fluminense e Santos. Vamos confirmar as duas escalações. A gente começa pelo Fluminense. Fluminense aqui no Maracanã, que sai jogando com Fernando Henrique, é o goleiro com a número 1. Mariano 2, Ed Carlo 3, Luiz Alberto 4 e Dieguinho com a número 6. Meio de campo tem o Wellington Monteiro com a 5. Marquinho 8, Conca 11, Thiago Neves com a 10. O ataque tem o Maicon 7, o Fred com a número 9. O técnico Carlos Alberto Parreira, que tem à sua disposição no banco o Ricardo Berna, o Cássio, o Eduardo Ratinho, o Maurício, o Fabinho, o Tartá e também o Alain. Vamos confirmar o Santos. O Santos do técnico Wagner Mancini. Vem com Fábio Costa no gol com a número 1. Luizinho 4. Fabão número 2 e Domingos com a número 6, formando a zaga. E o Léo, lateral esquerdo com a número 3. Meio de campo tem o Roberto Brum com a 5. Rodrigo Soto 8. O Paulo Henrique com a número 11. E também o Madson com a 10. O ataque vai ter o Molino, colombiano Molina, hoje no lugar do Neymar com a número 7. E o Kleber Pereira com a número 9. O Wagner Mancini tem ainda no banco de reservas o Douglas, o Elissa Bial, o Paulo Henrique Rodrigues, o Pará, o Robson, o Neymar e também o Rony. Trio de arbitragem gaúcho para essa partida. Apita o jogo o Leandro Pedro Voaden, que é do quadro da FIFA do Rio Grande do Sul. Seus assistentes, o José Antônio Franco Filho e também o Júlio César Rodrigues Santos. Bom, vai começar a partida, tá valendo, começa o jogo aqui no Maracanã. Fluminense e Santos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Você acompanhando aqui no PFC para todo o Brasil. Uma saudação especial também para quem está fora do país, acompanhando através do PFC Internacional. Santos já chega pela direita com o Luizinho. Lance é bom pela direita, o cruzamento era para o Kleber Pereira, olha, sobra o chute e vai para fora. Quem bateu na bola foi o Paulo Henrique. E olha, que chance teve o Santos, olha como sobrou a feição para ele, pé esquerdo, mandou para fora, assustando o goleiro Fernando Henrique. Primeira grande chance do jogo, logo com 1 minuto. Ed Carlos. Aí para o Wellington Monteiro. Tenta sair para o jogo o Fluminense. Marquinho. Luiz Alberto de primeira. Acionando já o Dieguinho do lado esquerdo. Conca. Aí o argentino que já se recuperou, né? Fisicamente. Vinha voltando de contusão. Mas fez uma grande partida contra o Corinthians, principalmente no segundo tempo. E tá aí como titular. De volta a titularidade aí no meio de campo do Fluminense. Mariano levou para o meio. Fred, Mariano, a tabela é boa. Fred rolou na frente para o Conco. O lance é bom, bateu em cima da defesa. A sobra é boa no chute no canto. Gol! É do Fluminense! Mariano de pé direito batendo no cantinho. Aos 9 minutos desse primeiro tempo. Jogada muito bem trabalhada pelo ataque tricolor. Conca bateu, bola desviou. Sobrou para o Mariano no contrapé do goleiro Fábio Costa. 1 para o Fluminense, 0 para o Santos. Marcelo Rodrigues. Olha, é uma jogada bem ao estilo Parreira, né? Toca a bola, espera, movimenta, até arrumar o momento certo de dar velocidade na jogada. Foi o que aconteceu. O Fluminense foi trabalhando a bola, envolvendo o sistema defensivo do Santos. A bola acabou saindo do lado direito, indo para o lado esquerdo e voltando. Aí o Mariano teve a oportunidade, depois da sobra, de chutar no contrapé. O Parreira está começando a desenhar o seu time. E este foi o primeiro gol do Mariano pelo Fluminense. Ele que já disputou 22 partidas com a camisa do Flu. E olha o Dieguinho, bom lançamento para o Fred, botou na frente, vai bater no cantinho, bola para fora. Que perigo! Bola raspando a trave direita do gol do Fábio Costa. Santos, se essa bola vai na direção do gol, entra, hein? Rolou mais atrás, Roberto Brum olhou para dentro da área, faz o levantamento, bola longa. Mariano subiu para afastar, sobra ainda, é do Santos. Bom desarme, hein?
Mariano desarmou e vai embora ligando o contra-ataque do Fluminense. Ele só tem o Conca ali um pouquinho na frente. Aí o argentino. Fred já passou, o lançamento era para ele, muito mais para o Fábio Costa. Aí o Léo. Lançamento errado do Léo, Thiago Neves. Recuperou para o Fluminense. Dieguinho. Conca. Tem o Maicon solto pela direita. Ele toca para o Thiago Neves. Tentou o passe de primeira para o Fred pelo meio. Acabou não dando certo, não. Aí o Léo. Recua para o Fábio Costa. Sai na base do chutão. Marquinho. Ele com o Luizinho na marcação, tenta girar para um lado, para o outro. Marquinho aos pouquinhos vai ganhando a confiança do técnico Carlos Alberto Parreira nesse meio de campo. Aí sempre jogando pela esquerda. Hora de devolução para o Marquinho. Dieguinho passou pedindo. O Marquinho ficou na marcação do Fabão e o árbitro não deu falta não. Não foi falta, ele tentou uma finta, acabou se enrolando com a bola. Mas sem dúvida ele melhorou muito o meio campo do Fluminense. Porque além de ser um bom marcador, ele tem qualidade para sair jogando. Maicon acionado pela direita, marcação no mano a mano com o Léo, vai partir para cima dele. Olha o Maicon, dois jogadores, tocou para trás, Thiago Neves para o Maicon. Passe longo demais a saída do Fábio Costa. PFC, 100% futebol. Luizinho chegou empurrando o Dieguinho, né? Falta marcada, favorecendo o Fluminense. Campeonato Brasileiro do ano passado, o Santos e o Fluminense se enfrentaram duas vezes. No Maracanã tivemos um empate 1-1. O Washington marcou para o Fluminense, o Thiago Luiz marcou para o Santos. E na Vila, o Santos venceu por 2-1. Portanto, tivemos uma vitória do Santos e um empate aqui no Maracanã, no Campeonato Brasileiro do ano passado. Lucas, e tem um dado curioso que a última vitória do Fluminense sobre o Santos aqui no Maracanã foi por 1-0, com gol contra do Luiz Alberto, que na época jogava pelo Santos. Exatamente, hoje é zagueiro aí do Fluminense, jogou em 2005 e 2006, inclusive foi campeão paulista, né, pelo Santos, o Luiz Alberto como zagueiro do Santos. Luizinho, Paulo Henrique, rolou para o Molina, fez o corta-luz, mas para ninguém, hein? Molina não viu que não tinha ninguém do Santos atrás dele. Mariano. Ele tentou puxar a bola, o Mariano se enrolou todo, caiu. Bola é do Santos. Matson. Ele com o Léo daí para o Rodrigo Soto. Roberto Brum. Passe errado do Roberto Brum. Bola sobra com o Fluminense. Conca. Dieguinho pela esquerda, tem o Marquinho como opção um pouquinho mais atrás, bola para ele, aí vira o jogo com o Mariano. Mariano, autor do gol, aos 9 minutos o Fluminense fez o primeiro, 1-0 o Fluminense contra o Santos aqui no Maracanã. Fred lançado, não tem impedimento não, ele correu, mas não chegou, saída do Fábio Costa. Fred que não marca 4 partidas, já está virando um jejum para ele, hein, Marcelo? Já está na hora, né, dele sair desse jejum, não sei se na partida de hoje, mas um jogador como ele, com o nome que ele tem, com a qualidade que ele tem, não pode ficar tanto tempo sem fazer gol. O time precisa auxiliar mais ao Fred, né? O meio-campo hoje já está municiando um pouquinho mais, os laterais precisam jogar. Mariano está subindo um pouquinho, o Dieguinho ainda está um pouco tímido, talvez pela inexperiência, mas sem dúvida que ele precisa de ajuda para a finalização. Agora, Lucas, você está falando o Marcelo está falando sobre o Fred. Agora, quem pouco tocou na bola foi o Kleber Pereira. Meia hora de jogo praticamente, não deu em bola, um dos artilheiros do último campeonato. Para não dizer que eu não falei o nome dele, teve uma cabeçada do Kleber Pereira, né? Mas não foi com muito perigo, não.
Bom desarme do Wellington Monteiro. Tentou a ligação rápida ali com o Thiago Neves. Conca tocou para o Thiago Neves. Rolou na esquerda. Boa bola para o Conca. Rodrigo Souto acompanha na marcação. Dieguinho passou por ele. Prefere o lançamento na direita para o Maicon. Léo esticou a perna esquerda. Bola vai sobrar com o Fred. Antecipação boa do Roberto Brum. Fluminense recupera por intermédio do Marquinho. Wellington Monteiro. Ed Carlos. Passe errado do Ed Carlos para o Maicon. Léo com tranquilidade sai jogando. Buscou o lançamento para o Madison. Ia sobrando para o Kleber Pereira, mas não foi dessa vez que o Kleber participou também, não. Realmente está sumido do jogo o Kleber Pereira. O Sérgio Lopes chamou a atenção. Tá chegando mais uma vez o Santos. Mariano se antecipou, mas o árbitro marcou a falta em cima do Molina. Kleber Pereira, que esse ano em 25 partidas marcou 17 gols e foi um dos artilheiros, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado, com 21 gols, junto com o Washington, que na época atuava pelo Fluminense, e o Keirson, que na época atuava pelo Coritiba, né? Olha, vai o Fabão, hein? Ele bate com muita força, tomou boa distância para fazer a cobrança da falta. Apenas 2 jogadores da barreira. Vai o Fabão, bateu com violência. Fernando Henrique no meio do gol faz a defesa. PFC, 100% futebol. Olha o Léo, por pouco ele não bobeou e acabou perdendo a bola. O Fred estava ali junto com ele, colado com ele. Molina. Paulo Henrique. Wellington Monteiro vem no combate para cima dele. Rolou mais atrás com o Léo. Daqui a pouco eu vou perguntar para o Marcelo Rodrigues sobre o Léo, que está voltando agora de contusão. Quase 3 meses parado, não é fácil, né? Daqui a pouco eu vou perguntar para o Marcelo sobre esse primeiro tempo do Léo. Madison. Dieguinho acompanha. Madison botou na frente. Dieguinho bem no desarme. Na sequência ele se desequilibrou. Não chegou a cair, não. Tá valendo, hein? Sobra do Rodrigo Souto. Pode até experimentar dali. Rolou na frente. Boa chegada do Mariano. Já arranca no contra-ataque para o Fluminense. Maicon pela direita é uma boa opção. Mariano tocou para o Maicon. Tá chegando o Fluminense com perigo. Fred espera o cruzamento dentro da área. Maicon olhou. Levantou na grande área. Bola ia para o Marquinhos. Acabou não chegando para ele. Thiago Neves está valendo, em pé esquerdo, para fora! Bateu com muito perigo, canto direito do Fábio Costa, quase o segundo gol do Fluminense. O Fluminense, quando vem com vantagem numérica, consegue sempre a finalização. Olha, achei que houve falta ali em cima do Molina no lance, hein? Mas o árbitro mandou seguir e o Thiago Neves viu que o árbitro não tinha marcado a falta, mandou pro gol. Deu sequência na jogada, mas realmente a falta aconteceu. Lucas, o Marcelo falava há pouco do apoio, que é importante aí para o Fred. Vale lembrar que um dos 4 reforços já apresentados pelo Fluminense para o brasileiro é o Chiesa, que jogou no americano e tem um retrospecto muito bom nessa temporada, com 4 gols pelo Campeonato Carioca e 4 gols pela Copa do Brasil. Chiesa se junta aí a uma lista que já tem Maicon, Alan, Everton Santos e Leandro Amaral, possíveis parceiros de Fred no ataque. Lembrando que o último gol que o Fred marcou foi no dia 30 de abril pela Copa do Brasil. É, já tem quase um mês. Olha o chute pro gol. Fernando Henrique faz a defesa. É, e o Chiesa, hein, Marcelo? Realmente, alguns clubes queriam a contratação do Chiesa depois das boas atuações pelo americano. O Fluminense chegou na frente, né? É, o Chiesa é um jogador frio na hora de finalizar. Ele tem essa característica, ele tem velocidade. Jogou muito bem no campeonato estadual e também na Copa do Brasil. Então, é uma ótima contratação para o Fluminense. Agora, o Fluminense precisa ter um elenco muito bom, né? Exatamente para poder jogar com tranquilidade toda a temporada. Eu acho que o Fluminense pode variar bastante com o Maicon, com o Tartar, com o Alan, enfim, e o próprio Chiesa também, por que não, fazendo parte dessa lista aí, como a Bruna disse. Ed Carlos ganhou mais uma para o Fluminense com o Wellington Monteiro. Mariano
porque toca bem. Bola chegou para o Thiago Neves, o Maicon já disparou pedindo pela direita. Ele prefere prender a bola, agora sim, rolou para o Maicon, marcação do Léo para cima dele. E aí o Maicon buscou o drible e foi desarmado na bola pelo Léo. Falar em Léo, e aí Marcelo, tá bem nesse primeiro tempo, nesse retorno? Tá um pouco diferente, né? Ele ainda tá buscando o ritmo de jogo. Agora tem o tempo de bola, tem a experiência, consegue fazer um passe longo, aparece raramente no ataque, mas sempre compondo, sempre participando de uma jogada ou outra. Ele ainda não está fazendo a diferença, mas é sempre importante ter um jogador experiente como ele na equipe. Ed Carlos tocando de cabeça para o Wellington Monteiro, daí o recuo de longe para o goleiro Fernando Henrique. Fred vai subir, junto com ele o Fabão, melhor para o zagueiro do Santos. Rodrigo Soto, Paulo Henrique, evolução para o Rodrigo Soto, chegou o Kleber Pereira, tocou para trás, Paulo Henrique, lançamento é bom para o Molina. Primeiro o Luiz Alberto. Maicon, tocou de cabeça para trás, acabou não dando certo para o Fluminense. Paulo Henrique. Fez a proteção ali, conseguiu girar para cima do Maicon, toquezinho bonito. Para trás, olha o Léo se apresentando, se aproximando da grande área, buscando o drible. Bola sobrou com o Paulo Henrique, devolução para o Léo. Ed Carlos por baixo conseguiu o corte. Chega o Thiago Neves com o Domingos, a marcação para cima dele. Ele fez a proteção, o Conca pedia, estava livre de marcação. Lucas. Conca, Thiago Neves não deu e sofreu a falta. Sérgio Lobo. Sobre o Léo, o último jogo dele foi no dia 1º de março, vitória sobre o São Paulo na Vila Belmiro, 1-0, e lá ele teve o problema naquela partida, ligamento cruzado posterior do joelho direito. Hoje é o 7º jogo do Léo depois desse retorno dele, ele que estava no futebol português no Benfica, e para ele, em particular, uma reestreia, hoje sim a reestreia oficial. Ele ficou no Benfica de 2005 até 2008, né? E jogou poucas vezes realmente pelo Santos após esse retorno. Então hoje é um começar de novo, vamos dizer assim, para o Léo. Olha o Molina, se apresentou, buscou a jogada individual, vai para o chão, falta marcada em cima dele. E a falta é muito perigosa que favorece o Santos. Olha o colombiano, ó, passou pelo Luiz Alberto, realmente. O Luiz Alberto botou a perna na frente, fez a alavanca ali e fez a falta. Uma belíssima jogada, né? Jogada individual, sempre importante, né? E o Santos estava utilizando só o Madison, né, nesse tipo de jogada e sempre pelo lado esquerdo. Conseguiu só uma jogada pelo lado direito. Molina conseguiu pegar essa bola, partiu em diagonal, sofreu a falta e agora o Fluminense tem o perigo do gol aí. Bom, o Molina se posicionou para fazer a cobrança, o Madison também, os dois estão conversando, né? Daquela posição mais ou menos ali, quem fez gol na primeira rodada foi o Molina, 1-1 contra o Grêmio lá no Olímpico. Belo resultado, né, para o Santos. Vai o Molina para a cobrança, pé esquerdo, gol! Molina marcando na cobrança de falta. Aos 37 minutos, empata o Santos no Maracanã. Cobrando falta, ele faz o segundo gol dele de falta nesse Campeonato Brasileiro. No cantinho do gol do Fernando Henrique. 1 para o Santos, 1 para o Fluminense. Marcelo Rodrigues. É uma belíssima cobrança. O Fernando Henrique foi enganado porque entre a barreira e o Luiz Alberto tinha um jogador do Santos que se abaixou. A bola passou exatamente ali, como numa cobrança há muito tempo, né, do Rivelino na Copa do Mundo de 74, quando o Jairzinho se abaixa e a bola passa. Tirou do fundo do baú, hein, Marcelo? Contra a Alemanha Oriental, ainda existia a Alemanha Oriental. Belíssimo gol mesmo. Aí o Molina marcando o segundo dele, hein, pelo Santos desse Campeonato Brasileiro. Ele passa a ser o artilheiro junto com o Rodrigo Soto, né? Os dois com 2 gols marcados nesse Campeonato Brasileiro. Madison. Sobra do Luiz Alberto. Girou. Rola com o Marquinho.
Wellington Monteiro. Lançamento na direita para o Mariano. Conseguiu tocar na bola. Bota na frente o Mariano. Mais um drible. Toca para o Maicon. Chegou primeiro o Roberto Brum jogando para a lateral. Tem jogador caído, né? PFC, 100% futebol. Bom, era o Mariano, né? O Mariano que já se recuperou. Cobrança de lateral do Thiago Neves. Bola voltou no peito dele. Bota no chão, tenta clarear para a perna esquerda. Molina também chega na marcação. Bola não vai sair não, ficou girando ali. Chegou na marcação para cima do Conca. Tá valendo, hein? Wellington Monteiro. Mariano. Léo chegou rasgando, batendo de primeira na bola, jogando pela linha lateral. Fluminense que fez o primeiro aos 9 minutos com o Mariano e o empate do Molina aos 37 desse primeiro tempo. Marquinho. Dieguinho se apresentou, vai se aproximando da grande área. Bota na frente Luizinho na marcação, ele bate cruzado. Chega Domingos primeiro. Outra vez o Dieguinho. Na linha de fundo não tem ninguém ali para ajudá-lo. Dieguinho vai levando para trás, tentou mais um drible. O Rodrigo Soto acabou cometendo a falta. O Mariano continua sentindo, Lucas. Inclusive já tem o Eduardo Ratinho no aquecimento, né? Seria o substituto natural, até pela posição aí na lateral direita. Mas vai ter que jogar muito se entrar, porque a torcida tá no pé dele ali. Vamos lá para a cobrança de falta que favorece o Fluminense. Pode ser um bom momento, hein? Thiago Neves posicionado, 2 jogadores na barreira. Ameaçou cobrar, mas não foi dessa vez. Agora sim, perna esquerda, faz o cruzamento. Primeiro Rodrigo Soto. Contra-ataque do Santos pode ser perigoso. Léo, junto com ele o Mariano, né? Mas o Mariano realmente está sentindo muito, hein? Está com dificuldades para se manter em campo. Conca, falta. Falta por trás o Léo. Vamos ver se vai sair o primeiro cartão amarelo do jogo. Vai sair. Primeiro cartão do jogo para o Léo, número 3. Foi falta e falta de ritmo também, porque um jogador que está fora de ritmo chega no tempo da bola. Não precisava ter feito um carrinho como esse, principalmente um jogador da categoria do Léo. Acabou chegando fora do tempo, cometeu a falta. Você viu o Fábio Costa arrumando a barreira. Câmera posicionada atrás do gol, pegando a movimentação e a visão do goleiro do Santos. Dessa vez não é o Thiago Neves não. Vai o Conca para a cobrança, 2 jogadores à barreira. Conca levantou na grande área, o desvio. Bola vai pela linha de fundo, é escanteio. PFC, 100% futebol. E o Mariano vai ter que sair, hein? Realmente não dá mais para ele. Já desabou lá em campo o lateral direito do Fluminense, que estava fazendo uma boa partida, hein, Marcelo? Inclusive fez o gol, né? Ofensivamente sim, defensivamente ele ainda tem que melhorar bastante. Eu acho que ele erra muito no posicionamento e permite muitas vezes que no momento que a bola está viajando para o atacante adversário, ele não sabe se ele vai na bola ou se ele espera. Ele acaba dando um tempo e um espaço muito grande para que o atacante domine, vire de frente para ele e tente a jogada individual. Se ele melhorar nisso, com certeza ele vai crescer muito na posição. O Eduardo já está preparado para entrar. E agora essa situação foi um pouco curiosa, Lucas, porque o Mariano estava sentindo ali e pedindo para o pessoal, para o médico do Fluminense entrar em campo, mas ele não podia entrar. E aí o banco inteiro gritou para ele: Mariano, se joga no chão. E aí sim a partida foi paralisada. Aí sim que o árbitro parou o jogo. Agora já entrou o Eduardo Ratinho. E ele já entra, como disse o Marcelo, com a desconfiança do torcedor do Fluminense, né? Porque não foi bem no primeiro tempo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, né? E acabou sendo substituído, inclusive. Vamos lá para a cobrança de escanteio. O Thiago Neves levantou na segunda trave, subiu o Luiz Alberto, cabeceou para trás. Olha a sobra. Fred tentou ganhar por ali. Melhor para a defesa do Santos com o Fabão. Madison vai lá brigar pela posse de bola. Kleber Pereira toca de primeira, passe errado. Realmente não fez um bom primeiro tempo o Kleber Pereira, não. Tá valendo, hein? Luiz Alberto acionado pela direita. Já passou o Maicon pedindo. Rolou no meio. Boa bola pro Conca. Tentou devolução pro Luiz Alberto. Parreira ficou pedindo toque no braço do jogador do Santos.
E o Molina se estranhou com o Luiz Alberto, hein? Inclusive já saiu o cartão amarelo para os dois. Para o Luiz Alberto e para o Molina. Porque um deu um empurrão no outro. Olha aí, o Luiz Alberto fez a falta por trás. A um empurrou, o Luiz Alberto também. Os dois se estranharam e acabaram levando o cartão amarelo. Você falava no Kleber Pereira, ele também está em desgraça com a torcida do Santos, né? Está devendo um pouquinho, a torcida do Santos está pegando no pé dele. Até 46. Um minutinho, portanto. Teremos mais um minuto nesse primeiro tempo. Tentou a roubada de bola o Marquinho. Domingos dá um chutão, enquanto o Fabiano Heller não acerta se continua ou não no Santos. O Santos vai de Fabão e Domingos na sua zaga, né? Maicon. Toque para o Conca. O Conca olhou. Ele achou que a bola não era para ele. Era para outro jogador. E aí quando foi, já era tarde, né, o argentino. Luizinho. Madison. Marcação é forte do Dieguinho para cima dele. Madison já conseguiu se livrar. Ele toca com o Rodrigo Soto. Luizinho. Paulo Henrique. Movimentação do Roberto Brão pelo meio. Passe era para o Luizinho nas costas do Marquinho. Foi bem o jogador do Fluminense. E ficou na bronca o Wagner Mancini com mais esse passe errado do Santos, hein? Que ele vem mais reclamando, Lucas. Lançamento era na direção do Fred e nesse momento apita o Leandro Peláez, a torcida do Fluminense. Um para o Fluminense, um para o Santos. Tá valendo, começa o segundo tempo aqui no Maracanã, você ligado no PFC em todo o Brasil, acompanhando as emoções da terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense quem dá a saída. Dieguinho tocando para o Marquinho. Conca. Livre de marcamento. Ele chega batendo para o gol, pegou torto na bola, jogou direto para fora. Wellington Monteiro. Chegando para o Dieguinho, buscando o lançamento. Passe errado, Kleber Pereira chegou. Toque é bom para o Luizinho na direita. O cruzamento é para o Kleber Pereira. Desviou de cabeça. É de Carlos primeiro. A sobra ainda do Santos. Molina, enfiada de bola para o Madison. Passou pelo goleiro, vai fazer, bateu. Gol! É do Santos! Madison, o baixinho Madison marcando aos 6 minutos do segundo tempo. Ótima enfiada de bola do colombiano Molina. Madison passou pelo Fernando Henrique e empurrou para o fundo do gol. O Santos vira o placar no Maracanã. 2 para o Santos, Madison com a número 10, 1 para o Fluminense, Marcelo Rodrigues. Uma belíssima troca de passes, mas mais uma vez o Fluminense leva um gol com 4 jogadores na mesma linha, né? No jogo contra o Corinthians, o Jorge Henrique entrou, fez o gol e agora o Madison entra, jogador de velocidade entrando. Quer dizer, essa linha tem que parar, o Parreira precisa rever esse conceito porque isso não existe. É um campo enorme como é o Maracanã. E, mais uma vez, o sistema defensivo do Fluminense falhando da mesma maneira. E o Madison entrou com muita inteligência, fez a finta e fez um golaço. E vem o Santos de novo, o Luizinho tá chegando pela direita. Olhou para dentro da área, tentou caprichar no cruzamento, era para o Kleber Pereira. Melhor para o Eduardo Ratinho, cortando de cabeça. Lucas, Maurício e Alan já preparados para a entrada. Daqui a pouquinho a gente confirma quem sai. E foi o 6º gol do Santos no Campeonato Brasileiro. O primeiro do baixinho Madison, Lucas. Aí fazendo um gol que vem a coroar uma bela exibição. E no primeiro tempo errando alguns cruzamentos, enfim, errando alguns passes. E agora não, né? Agora ele driblou o goleiro Fernando Henrique. Poderia ter entrado com bola e tudo, hein? Madison. Rodrigo Soto acabou tocando mal na bola. E agora a situação do Fluminense se complica ainda mais, hein? Com um jogador a menos em campo, precisando buscar o resultado. O Santos está ganhando até agora por 2-1. Madison. O Santos está querendo inteligentemente prender bola, né, no campo de ataque do Fluminense. Lucas. Mas o passe foi errado. Diga lá, Sérgio Lobo. Primeira alteração do técnico Wagner Mancini. Vai entrar o Pará, número 15, no lugar do Léo, número 3. A questão é que o Léo está voltando hoje. O Pará vai ocupar
a posição lá na lateral esquerda. Tá certo, né, Marcelo? Tá certo. O Pará não é lateral esquerdo de ofício, ele é volante, né? Mas já tem atuado nessa posição em algumas partidas. O Léo precisa rapidamente recuperar seu ritmo de jogo. E aí o Pará vai entrar no lugar dele. Olha, público pagante aqui no Maracanã nesta tarde e noite, né? 11.953 pagantes, público presente de 13.274 torcedores, marcando presença esse domingo aqui no Maracanã. Bom desarme, olha, são 3 contra 2, o contra-ataque é muito bom do Santos, pode sair o terceiro, passe era para o Kleber Pereira, não foi dessa vez, e o Kleber Pereira continua sem tocar na bola, praticamente em todo o jogo. Thiago Neves. Eu acho que o Paulo Henrique quis oferecer essa bola para o Kleber Pereira, mas o passe deveria ter sido feito para o Madison. Estava com mais espaço, livre pela direita, exatamente. Né? Ia chegar na frente com certeza. Maurício agora está ocupando aquele setor ali, lado esquerdo, que era do Dieguinho, né? Bola com o Wellington Monteiro. Errou no passe mesmo assim, o Ed Carlos chegou. Começa tudo de novo o Fluminense. Thiago Neves. Passe de primeira para o Luiz Alberto. Longe para o goleiro Fernando Henrique. Ed Carlos. Eduardo Ratinho chegou por baixo. Conseguindo o corte lateral, favorece o Santos. Santos que não consegue uma vitória aqui no Maracanã desde 2003, hein? Foi a última vitória jogando aqui no Maracanã. Foi uma vitória em cima do Flamengo pela Copa Sul-Americana. Olha o Madison chegando, vem cruzamento, é bom. Kleber Pereira ia chegando na bola, primeiro Maurício. Já cortou e tenta ligar o contra-ataque, tenta ir na velocidade. Kleber Pereira acompanha, Maurício prendeu. Buscou o lançamento, toque de cabeça do Fred. Tá sumido o Fred nesse segundo tempo. Deu longe do gol mais uma vez. PFC, 100% futebol. E só para completar a informação, dizia, né, que o Santos derrotou o Flamengo em 2003 pela Copa Sul-Americana por 3-0, 2 gols do William e 1 do Léo, que estava jogando, acabou de ser substituído aí. Nas últimas 9 partidas que o Santos disputou aqui no Maracanã, obteve 3 empates e sofreu 6 derrotas. Quer dizer, há 9 jogos que o Santos não sabe o que é ganhar jogando aqui no Maracanã. Em relação ao Fluminense, há 10 anos, Lucas. O último jogo que o Santos venceu o Fluminense aqui foi pelo extinto torneio Rio e São Paulo em 99, 2-0. Conca quebrando aí alguns tabus, né? Vai quebrando jejuns aí o Santos com essa vitória por 2-1, mas tem jogo. Maurício faz o domínio, toca na frente, Conca de costas para marcação, tenta fazer o giro na linha de fundo, 3 jogadores para cima dele, mesmo assim conseguiu o cruzamento. Tirou dali de qualquer maneira a defesa do Santos. Olha o Madison, toque de cabeça do Luiz Alberto. O Madison correu, não chegou. E tá aí o Ed Carlos. Torcedor do Santos no Maracanã fazendo a festa. Vai ser na primeira vitória do Santos no Campeonato Brasileiro e a primeira derrota do Fluminense na competição. Thiago Neves. Conca. Bola com o Maurício. Outra vez o Thiago Neves, Maurício. Bola para o Wellington Monteiro, tocou na frente. Tabela saiu com o Alain. Distribui jogo na direita. Eduardo Ratinho chegou para tentar o cruzamento. Vai buscar a linha de fundo. Bola tocou por último no jogador do Santos e saiu, né? Fred. Eduardo Ratinho, devolução para o Fred. Saiu da grande área para buscar jogo. O Fred, bola não está chegando para ele. Outra vez o Fred, toque errado, vai dar contra-ataque. Roberto Brum, Madison, tentou enfiada de bola, ótimo passe para o Kleber Pereira, Maurício na marcação, Kleber Pereira ganhou, levou vantagem.
Tá pedindo bola o Paulo Henrique, bola para ele, escapuliu na hora do domínio. Tinha chance o Santos do terceiro gol, olha, no contra-ataque foi o Fluminense com 1 a menos. Tá saindo pro jogo, tá dando muito espaço e o Santos não tá aproveitando, hein, Marcelo? Não tá aproveitando. O Fluminense está conseguindo chegar com alguns toques, principalmente pelo lado direito, né? Começa a trabalhar a bola de forma cadenciada, mas a hora que achar a velocidade do Alan pelo lado esquerdo, pode também complicar para o Santos. E o Santos, por ter um jogador a mais e estar jogando no contra-ataque, num lance como esse, 3 contra 2, tem que matar a partida. O Wellington Monteiro. Daí para o Luiz Alberto. Bola chega para o Ed Carlos, toca para o Eduardo Ratinho. Tem o Wellington Monteiro pelo meio pedindo bola. Lançamento nas costas do lateral. Nas costas do Pará. Aí o Kleber Pereira, que agora não teve nenhuma grande chance no jogo. É artilheiro, assim como o Fred. Os dois estão passando em branco hoje. Eduardo Ratinho conseguiu evitar a saída da bola pela linha de fundo. E aí chegou com tudo o jogador do Santos jogando para fora. É escanteio para o Fluminense. Lucas, vamos ter uma troca de Paulo Henrique no Santos. Já vai entrar o 14, Paulo Henrique Rodrigues no lugar do Paulo Henrique número 11. O que vai entrar é zagueiro. Aí vai fechar mais o time então, né? Porque o Paulo Henrique que estava jogando, né? O Paulo Henrique Lima que estava jogando, é um jogador de meio campo para frente. Talvez ele mude o sistema, né? Ele pode botar um 3-5-2 também. Vai ser isso. Bom, agora sim acontecendo a substituição. Já saiu o Paulo Henrique e agora entrou o Paulo Henrique Rodrigues com a número 14. Vamos lá para a cobrança do escanteio, lado direito favorecendo o Fluminense, cobrança curtinha, toque de cabeça do Ed Carlos, todo desajeitado, bola sobrou com o Wellington Monteiro. É o último homem, hein? Madison vai para cima dele. Eduardo Ratinho adiantou demais, acabou perdendo a bola. Ele não acertou uma jogada até agora. E segue o problema do Fluminense na lateral direita, né? O Mariano acabou se contundindo ainda no primeiro tempo. Eduardo Ratinho não está bem. Olha o Kleber Pereira, chegou, clareou, se atrapalhou na hora de tentar o chute. Hoje também não é dia do Kleber Pereira, não. Lance como esse, ele costuma clarear ali para a perna esquerda e mandar para o gol. Mas é impressionante como ele caiu de produção do ano passado para esse. Rodrigo Souto. Bola para ninguém. Aí a saída do goleiro Fernando Henrique. Wellington Monteiro. Atlético Paranaense e Náutico vão empatando 2 a 2. Olha, o passe é bom pro Fred. Pé esquerdo bateu para fora. Madison. Pará. Tentou o toque lá para o Molina, bola desviada, lateral favorece o Santos. Talvez o Madison, Molina. Bola para ele, Ed Carlos chegou na frente. Lance legal. Conca conseguiu o passe na frente para o Ed Carlos. O Fluminense tenta sair para o ataque. O Ed Carlos se atrapalhou, caiu. Mais uma vez o árbitro não deu falta não. Tá aí o baixinho Madison.
Passe é muito bom para o Molina dentro da área, vai fazer, caiu e o árbitro não marcou pênalti. Diz que ele se jogou, hein? Vamos rever o lance. Olha aí o passe do Madison. E aí, Marcelo Rodrigues, foi pênalti ou não? Não, ele foi na bola, né? Deu uma travada e aí o jogador do Santos perdeu o equilíbrio. Aqui no Maracanã, Fluminense 1, Santos 2. Luizinho, bola para o Madison, correu, mas não chegou. Primeiro do Luiz Alberto. Fernando Henrique pegou meio torto na bola, meio esquisito, hein? Maurício, Wellington Monteiro. Kleber Pereira acompanha na marcação. Ele toca no Eduardo Ratinho. Se apresentou o Alan. Falta em cima do jovem atacante do Fluminense, que marcou um dos 2 gols do Fluminense contra o Corinthians no empate 2-2, que acabou eliminando o tricolor na Copa do Brasil. Wellington Monteiro, lançamento na direção do Fred. Neymar. Vem aí o garoto, hein? Vai estrear no Maracanã, o Neymar. Aí quer ataque, né? O Wagner Mancini está querendo o time do Santos para matar o jogo. Então vai colocar mais um jogador de velocidade, aproveitar essa vantagem numérica, olha lá. Boa roubada de bola do Rodrigo Souto. Vai entrar sozinho dentro da área, ele com o Fernando Henrique, bateu, bola desviou no Maurício, acabou saindo. O jogador do Fluminense pediu desculpas. E o Rodrigo Souto não aproveitou mais uma boa chance para o Santos. Ele estava na lateral esquerda, perdeu a bola. Quem estava na cobertura? Ninguém. Sabe por quê? Estava todo mundo na mesma linha. Então é isso que o Wagner Mancini quer. Está percebendo que o Fluminense não está conseguindo sair jogando. Vai procurar fazer essa marcação por pressão, mesmo que seja a partir do meio campo. Mas sempre o homem da posse de bola vai ser pressionado para essa roubada. A partir dessa roubada, o time chegar na cara do gol toda hora. Torcedor do Fluminense protesta aqui no Maracanã. Vamos para a cobrança de escanteio. Bola na segunda trave. Fernando Henrique com tranquilidade fazendo a defesa. PFC 100% futebol. Cobrança de falta já aconteceu, bola para o Luizinho. Neymar daqui a pouquinho vai entrar. Será que ele vai entrar no lugar do Kleber Pereira? Isso, vai sair o 9. No lugar do Kleber Pereira, Madison tá chegando. Maurício veio na marcação e acabou levando vantagem o jogador do Fluminense. Aos trancos e barrancos, mas ele levou vantagem. Bola sobra com o Roberto Brum. Abre o jogo na direita. Boa bola para o Luizinho. Kleber Pereira tá pedindo mais pelo meio. Passe errado para ele. Melhor para o Wellington Monteiro. Já liga rapidamente com o Conca. Fred. 2 jogadores na marcação do Fred. É difícil ele sair jogando ali. Wellington Monteiro. Eduardo Ratinho. Tem espaço agora, hein? Vamos ver o Eduardo Ratinho que não acertou uma jogada até agora em toda a partida. Vem a marcação já do Paulo Henrique Rodrigues para cima dele. Toque para o Wellington Monteiro. Conca. Passe errado para o Thiago Neves. Tá apático o Fluminense no campo de jogo, Marcelo? Tá completamente perdido, não sabe o que fazer, taticamente desarrumado. Primeiro tempo ainda conseguiu trocar bons passos, pode até conseguir um gol, mas por méritos individuais e não por um trabalho coletivo. Não existe meio campo mais, aos trancos e barrancos tentando chegar ao gol. Vamos ver, é de Carlos, tem jogo ainda, hein? 37, quase 38 minutos desse segundo tempo.
O torcedor agora começa a vaiar praticamente todos os jogadores. Vai o time inteiro em campo. Alan faz o domínio, toca mais atrás, o Wellington Monteiro, lançamento para ninguém no espaço vazio ali. Era onde deveria estar o Dieguinho, que foi expulso, né? O Fluminense está jogando com um a menos. E agora vai entrar o Neymar. Garoto de 17 anos vai pisar pela primeira vez no campo do Maracanã. Ó, uma mudança aqui, o Molina pediu para sair, Lucas, nesse instante, levantou a mão, pediu para sair cansado, então vai sair o número 7, Molina, para a entrada do 17, Neymar. O Neymar está entrando exatamente no lugar de quem entrou no lugar dele, né? Exatamente. E olha, cansou, mas que partidaço fez o Molina, hein? Jogou demais o Molina, jogou demais também o Madison, né? E agora entra o Neymar para dar velocidade a esse ataque do Santos, né? Aí, ó, primeira participação dele no Maracanã. Olha que passe do Neymar pro Madison na esquerda, dominou dentro da área, bateu cruzado, olha a chance! Gol! É do Santos! Kleber Pereira com a número 9. Na primeira jogada do garoto Neymar. Lindo passe para o Madison. O chute cruzado. E o Kleber Pereira aproveitou quase na linha do gol. O Santos aumenta aqui no Maracanã. 39 do segundo tempo. 3 para o Santos, 1 para o Fluminense. Marcelo Rodrigues. Belíssima jogada do Neymar. Ele teve duas oportunidades, né? Em 2 toques ele fez 2 coisas brilhantes e o Santos conseguiu o gol. Era isso, aproveitar a lentidão da defesa do Fluminense. Parreira tem que modificar muita coisa, aí tem que trabalhar muito, porque a situação do Fluminense está feia. O Fluminense teve alguns bons momentos no primeiro tempo, em contra-ataques, né, no seu próprio gol. Teve um pouquinho da cara do Parreira, depois sumiu no jogo. Wagner Mancini conseguiu montar uma estratégia de marcação e saída em velocidade nos contra-ataques, e agora com um jogador a mais consegue fazer seu terceiro gol e pode até aumentar o marcador. A torcida do Fluminense começa a ir embora, Lucas, muito indignada, e o que tem de gente passando aqui próximo ao banco de reservas criticando o Parreira não é brincadeira, não. E olha, mais um expulso, hein? Thiago Neves acaba de ser expulso também pelo Fluminense. O Ratinho, não, foi Eduardo Ratinho, perdão. Olha aí, ó, essa falta aí, ó. Ele entra com a sola da chuteira na canela do jogador do Santos, do Neymar. E acaba de ser expulso o Eduardo Ratinho. A gente falava que ele não tinha acertado um lance sequer e agora está expulso o Eduardo Ratinho. Que fase é essa, Não hein? é verdade. Se tivesse como dar uma nota abaixo de 0 para ele, qualquer avaliador daria, porque foi uma das piores atuações de um lateral numa partida de futebol. E olha, o Parreira nem olhou para ele, e nem ele olhou para o Parreira. Acho que ele não teve coragem de olhar para o Parreira, né? Mas o banco aplaudiu, talvez até para dar uma força aqui para ele, né, Lucas? E a torcida que já tinha bronca com o Eduardo Ratinho, imagina agora com essa falta aí, falta muito feia, falta realmente para cartão vermelho direto. 2 expulsos, olha o Santos chegando, chance de goleada, hein? Olha a chance, Neymar, bateu, Fernando Henrique faz a defesa do Kleber Pereira. Gol! É do Santos! De novo ele, Kleber Pereira. Aproveitando o rebote do Fernando Henrique, o Fluminense com 2 jogadores a menos leva uma goleada do Santos aqui no Maracanã. 4 para o Santos, 1 para o Fluminense e o segundo do Kleber Pereira. Artilheiro está lá para isso, para aproveitar na hora que tiver a chance, hein, Marcelo? Exatamente, teve 2 chances, botou as 2 para dentro. Quer dizer, artilheiro é isso, mas o artilheiro só vai jogar se alguém der o passe para ele, né? Então, quando o Santos começou a ter mais espaços no ataque e depois que o Neymar entrou, a movimentação melhorou e aí o jogo do Kleber Pereira apareceu. É um jogo para o torcedor do Fluminense esquecer, hein? 2 expulsos, levando uma goleada do Santos, 4-1 aqui no Maracanã. Eu não sei se para esquecer ou para lembrar e tentar mudar, né? Porque isso aí tá errado demais. Lucas. Sérgio. Com esse gol, o Kleber Pereira agora é o artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro com 3. Agora o Santos tem 8 gols em 3 jogos no campeonato. Tá uma boa média, né? Olha, sobra do Maurício, caiu.
E a falta marcada favorecendo o Fluminense. PFC, 100% futebol. Vamos ver essa cobrança de falta aí, vai o Conca, pé esquerdo no capricho, bola vai para fora. Fábio Costa só acompanhou. Ô Lucas, aliás, domingo de viradas, né? Porque aqui, para quem não lembra, estava 1-0 o Fluminense. Exatamente, e de repente 4-1 para o Santos. Grande partida do Santos no segundo tempo, o Fluminense teve problemas, 2 jogadores expulsos, torcedor protestando aqui no Maracanã, inconformado, e o Parreira tá ouvindo de tudo, hein? Protestos ali dirigidos realmente, como a Bruna Gosling já chamou a atenção, para o técnico do Fluminense. E a torcida dando moral pro Conca, né? Que não para de correr, mesmo com o Fluminense com 2 a menos, ele vai atrás da bola o tempo todo. Um lutador o Conca. A torcida começa a jogar coisa, jogaram uma garrafa d'água agora aqui próximo ao Parreira, passou pertinho de mim, inclusive, Lucas. É, Bruna, cuidado que você está na reta ali do Parreira, né? Na mira dos torcedores também. O protesto é válido agora, a violência de forma alguma. A gente nunca vai achar que isso pode ser feito ou deve ser feito, né? Protestar, gritar, vaiar o time, isso é direito do torcedor. Agora, jogar alguma coisa, não. Se cair no campo pode prejudicar o próprio Fluminense. Exatamente. Olha o Fred, tá chegando, rolou mais atrás. Thiago Neves, Fluminense com 2 a menos em campo, perdendo por 4-1. Fred, cruzamento, bola desviada. Fábio Costa deu um chutão pra frente. Ed Carlos. Passamos de 45 minutos. Subiu a placa agora de 2 minutos, vamos até 47. Não tá valendo mais nada não. Fernando Henrique dava um chutão, mas já tinha marcação de impedimento. Chegando já a 46 minutos. O Fluminense toca a bola no campo de defesa, esperando até o jogo acabar, com 2 a menos, torcendo para não levar mais gols, né? Completamente apático o time do Fluminense. O Santos aproveitando os contra-ataques, está fazendo uma grande partida. E olha, quebrando um jejum, não vencia há 5 anos no Maracanã. E contra o Fluminense não vencia, né? Há 10 anos ou 9 jogos contra o Fluminense. A última vitória foi realmente no torneio Rio-São Paulo, em 1999, extinto Rio-São Paulo, 2 a 0, gols de Marcos Assunção. Olha a chegada do Santos, pela esquerda, Kleber Pereira espera o cruzamento. Vem o garoto Neymar, deu uma pedalada, pra lá, pra cá, domina, tá dentro da área, tem muita habilidade, ainda ele. Tá entortando o Maurício, dominou, tocou pra trás. Santos toca a bola como quer, toca com facilidade. Madison acionado pela direita, na linha de fundo, preparou o cruzamento, levantou na segunda trave, o toque de cabeça. Choque de cabeça ali, né? Cabeça com cabeça. E o Fluminense tem a posse de bola agora. Passamos de 47, vai terminar o jogo. Pede a bola o árbitro Leandro Pedro Voaden. Termina o jogo. Goleada santista aqui no Maracanã. 4 para o Santos, 1 para o Fluminense.